Normas de processo civil. Olá, meu nome é Henrique Benácio. Hoje nós iremos estudar mais um princípio atinente às normas processuais fundamentais do processo civil. Nós vamos trabalhar hoje com o princípio do autorregramento da vontade no processo. Princípio do autorregramento da vontade no processo. Veja, o princípio do autorregramento da vontade do processo é o mesmo que autonomia privada quando nós estudamos no direito obrigacional. A autonomia privada lá no direito obrigacional nada mais é do que o poder que as partes têm, né, de criar regras, né? É o poder de autodeterminação do indivíduo, de poder de fazer escolhas. A ideia no processo civil é a mesma. A ideia de autorregramento da vontade das partes no processo é a ideia de autonomia privada. Ou seja, é a ideia de que as partes podem regular a própria vida. É a ideia de que as partes têm o direito de fazer escolhas no processo. Essa é a ideia, então, do princípio do autorregramento da vontade das partes no processo. Veja, qualquer pessoa tem esse direito de regular juridicamente os seus interesses, de fazer suas próprias escolhas. A regra é a liberdade, a regra é o autorregulamento. Na dúvida, essa liberdade de escolha, esse poder de fazer escolhas, essa autonomia privada existe. Na dúvida, existe. Pelo princípio do respeito ao autorregramento, né, da vontade no processo, as partes, portanto, podem regular ônus, deveres, faculdades, poderes e até mesmo o procedimento. E essa regulação, né, essa autonomia privada, esse poder de escolha, né, de regular a sua própria vida, pode ocorrer, no que tange ao processo, pode ocorrer antes ou até mesmo durante o processo. Nós podemos citar alguns casos práticos, né, de aplicação do princípio do autorregramento da vontade no processo. Nós temos como exemplo, né, o estímulo à autocomposição. O Código de Processo Civil estimula a autocomposição, né? Tanto é que antes, né, quando o réu é citado, né, a citação do réu é para que ele já participe de uma autocomposição, de uma audiência visando a autocomposição. E aí tem os institutos da mediação, por exemplo, da conciliação. Então, há um estímulo no Código de Processo Civil da autocomposição. Um segundo caso prático, homologação judicial de acordo, seja qual for a natureza. Havendo um acordo, esse acordo, né, das partes, seja qual for a natureza, pode ser homologado pelo juiz. Além disso, uma outra concretização seria a cláusula geral de negociação processual. Cláusula geral de negociação processual. Nós temos as negociações processuais típicas. Por exemplo, o calendário processual. Agora, essa negociação processual típica tem que respeitar algumas diretrizes. Por exemplo, tem que respeitar matéria de reserva legal, né? O que é isso? Vamos imaginar o seguinte: não seria possível
as partes, né, criar um recurso. Não seria possível as partes criarem um recurso novo, né, por meio do negócio jurídico processual, porque é matéria de reserva legal. Então tem que observar essa diretriz. Além disso, não pode afrontar direitos e garantias fundamentais, nem o devido processo legal. Também não pode afrontar, né, por meio desse negócio jurídico processual, a boa-fé, o dever de cooperação, né? As partes na negociação, na celebração do negócio jurídico processual não podem, né, violar normas cogentes, né, normas de ordem pública, por exemplo, regras de competência absoluta, né? E além disso, não podem envolver direitos indisponíveis, porque aí não estaria no campo, né, de disposição de direitos por vontade das partes, no caso de direito indisponível. Além disso, veja, o Código de Processo Civil prestigiou tanto a autocomposição que dedica um capítulo inteiro só para tratar de mediação e conciliação. Então aí nós vimos alguns exemplos práticos, né, da aplicação aí do princípio do autorregramento, da vontade das partes no processo, que, repito, está associado à ideia de autonomia privada, poder de fazer escolhas, poder de regular a própria vida, né? Essa é a ideia. Bom, é importante a gente ainda trabalhar com ainda uma observação. Qual que é a observação? É que cabe negócio jurídico processual em execução fiscal, é perfeitamente possível, negócio jurídico processual feito no âmbito da execução fiscal, lá da Lei 6830 de 1980, e também a Fazenda Pública e o Ministério Público também podem celebrar negócio jurídico processual. Então, tanto a Fazenda Pública quanto o representante do Ministério Público podem fazer parte desse negócio jurídico processual. Bom, vamos ainda falar, né, vamos ler, na verdade, alguns enunciados que tratam do negócio jurídico processual, alguns enunciados do Fórum Permanente de Processualista Civil, para que nós possamos enriquecer, né, o conteúdo do princípio do autorregramento da vontade das partes no processo. Bom, então vou à leitura então desses dispositivos aqui, né, eu vou ler devagar para que haja uma compreensão desses enunciados do Fórum Permanente de Processualista Civil. Enunciado número 19 diz o seguinte: são admissíveis os seguintes negócios processuais, dentre outros: pacto de impenhorabilidade, acordo de ampliação de prazos das partes de qualquer natureza, acordo de rateio de despesas processuais, dispensa consensual de assistente técnico, acordo para retirar o efeito suspensivo do recurso, né? Acordo para não promover execução provisória, pacto de mediação ou conciliação extrajudicial prévia obrigatória, inclusive com a correlata previsão de exclusão de audiência de conciliação ou de mediação prevista no artigo 334, pacto de disponibilidade prévia de documentação, inclusive com estipulação de sanção negocial, sem prejuízo de medidas coercitivas, mandamentais, subrogatórias ou indutivas. Além disso, previsão de meios alternativos de comunicação das partes entre si, acordo de produção antecipada de prova, escolha consensual de depositário administrador
no caso do artigo 866, convenção que permita a presença da parte contrária no decorrer da colheita de depoimento pessoal. Veja aqui a abrangência do negócio jurídico processual, tanto de coisa que pode envolver esse negócio jurídico processual. Vamos continuar. Agora nós temos ainda o enunciado número 21 do Fórum Permanente de Processualista Civil, que diz: são admissíveis os seguintes negócios, dentre outros: acordo para a realização de sustentação oral, acordo para ampliação do tempo de sustentação oral, julgamento antecipado do mérito convencional, convenção sobre prova, redução de prazos processuais. Próximo enunciado, número 133. Todos aqui são enunciados do Fórum Permanente de Processualista Civil. O enunciado 133 diz o seguinte: salvo nos casos expressamente previstos em lei, os negócios processuais do artigo 190 não dependem de homologação judicial. Então, na hora de fazer esse negócio jurídico processual, em regra, não é preciso homologação judicial. Enunciado 260. A homologação pelo juiz da convenção processual, quando prevista em lei, corresponde a uma condição de eficácia do negócio. Então, a homologação pelo juiz da convenção processual, quando prevista em lei, corresponde a uma condição de eficácia do negócio. Próximo enunciado, 262. É admissível negócio processual para dispensar caução no cumprimento provisório de sentença. Então, é admissível o negócio jurídico processual para dispensar essa caução no cumprimento provisório de sentença. Enunciado 403. A validade do negócio jurídico processual requer agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, e forma prescrita ou não defesa em lei, que deixa entender que o negócio jurídico processual deve observar aqueles mesmos requisitos, elementos, né, de um negócio jurídico, né, lá do direito privado, estudado no direito civil. Os mesmos requisitos são exigidos aqui também, como a capacidade das partes. Enunciado número 490. São admissíveis os seguintes negócios processuais, entre outros: pacto de inexecução parcial ou total de multa coercitiva, pacto de alteração de ordem de penhora, pré-indicação de bem penhorável preferencial, pré-fixação de indenização por dano processual, prevista nos artigos 81, parágrafo 3º, 520, inciso 1, 297, parágrafo único, que trata da cláusula penal processual, negócio de anuência prévia para aditamento ou alteração do pedido ou causas de pedir até o saneamento. Vamos agora à leitura do enunciado 579 do Fórum Permanente de Processualista Civil, que diz: admite-se o negócio processual que estabeleça a contagem dos prazos processuais dos negociantes em dias corridos. Ou seja, com o novo Código de Processo Civil, a regra é que os prazos são contados em dias úteis, mas é possível criar um negócio jurídico processual para estabelecer que os prazos correrão, né, em dias corridos e não dias úteis. E temos, finalmente, o enunciado número 580, que diz o seguinte: é admissível o negócio processual estabelecendo que a alegação de existência de convenção de arbitragem será feita por simples petição, com a interrupção ou suspensão do prazo para a contestação. Veja, com isso, nós vimos, né, alguns enunciados do Fórum Permanente de Processualista Civil que trata dos negócios jurídicos processuais, né? Com isso, então,
nós terminamos o princípio do autorregramento da vontade das partes no processo.